Padre Pio, que viveu entre o céu e a terra, revelou algo que poucos ousam imaginar. O que acontece com as orações que você fez durante a vida depois que sua alma deixa o corpo. Segundo seus testemunhos espirituais, nenhuma prece se perde no silêncio. Elas permanecem diante de Deus como testemunhas da fé, da esperança e também das negligências humanas. No instante da morte, essas orações voltam à alma como luz ou como acusação. O que Padre Pio viu muda completamente a forma de rezar. Enquanto ainda há tempo, Padre Pio ensinava que a morte não apaga a história espiritual de uma pessoa. Tudo o que foi vivido na terra continua a existir diante de Deus, especialmente as orações. Ele dizia que, quando a alma se desprende do corpo, não chega sozinha ao tribunal divino. Chega acompanhada por aquilo que cultivou em vida. Suas palavras, seus atos e, sobretudo, suas preces formam uma espécie de coroa invisível ou um peso silencioso. Em uma de suas experiências místicas, Padre Pio viu uma alma que havia sido simples, sem grandes obras exteriores, mas fiel na oração diária. Essa alma não tinha riquezas espirituais aos olhos do mundo, mas trazia consigo um tesouro escondido. Milhares de pequenas orações feitas com humildade. Ao aproximar-se da luz de Deus, essas preces começaram a brilhar como pequenas chamas, iluminando o caminho da alma e atraindo a misericórdia divina. Padre Pio compreendeu então algo profundo. Cada Ave Maria rezada, cada Pai Nosso dito com sinceridade, cada suspiro de arrependimento não desaparece com o tempo. Eles permanecem vivos no mundo espiritual. Quando chega a hora da morte, essas orações se levantam como testemunhas a favor da alma. Mas ele também viu o outro lado dessa verdade. Viu almas que rezaram apenas por costume, por medo ou por aparência. Palavras sem amor, sem arrependimento, sem desejo real de mudança. Essas orações não tinham luz, eram como ecos vazios. Diante de Deus não traziam força, nem consolo, nem defesa. Padre Pio dizia que muitas pessoas acreditam que a oração serve apenas para pedir coisas nesta vida. Saúde, dinheiro, proteção, solução para problemas. Mas, na realidade, a oração prepara a alma para a eternidade. Ela molda o coração, purifica a consciência e constrói uma ligação viva com Deus. Quem reza apenas para obter favores terrenos perde o maior fruto da oração, a transformação interior. Segundo o santo, quando uma pessoa morre, suas orações se organizam como páginas de um livro espiritual. Deus não olha apenas para os pecados, mas também para quantas vezes aquela alma tentou se voltar para Ele. Mesmo orações imperfeitas, se feitas com sinceridade, tornam-se sementes de misericórdia. Padre Pio alertava que o perigo não é rezar pouco, mas rezar sem amor. Uma única oração feita com o coração contrito pode valer mais que milhares repetidas sem fé. Na hora da morte, não importa quantas palavras foram ditas, mas quanta verdade havia nelas. E então ele dizia algo que assustava muitos. Suas orações irão encontrá-lo depois da morte. Elas podem se tornar luz que sustenta, ou silêncio que revela a negligência espiritual. A alma verá, com clareza absoluta, o que fez com o dom da oração durante a vida. Padre Pio explicava que, após a morte, a alma entra num estado de verdade absoluta. Não há mais distrações, não há mais desculpas, não há mais máscaras. E é nesse momento que as orações feitas em vida se levantam diante de Deus,
como sinais visíveis da relação que aquela alma construiu com o céu. Ele dizia que algumas almas chegam acompanhadas por uma verdadeira multidão de orações, rosários rezados na dor, lágrimas derramadas em silêncio, pedidos de perdão feitos no quarto escuro da noite, súplicas humildes quando ninguém estava vendo. Essas orações formam como um manto de luz em volta da alma, não porque a oração compra o céu, mas porque revela que aquela pessoa tentou amar a Deus, mesmo sendo fraca. Padre Pio viu que, para essas almas, as orações se tornam uma defesa espiritual. Elas não apagam os pecados, mas mostram o desejo sincero de conversão. São como cartas escritas ao longo da vida, que agora são lidas diante da justiça divina. Cada oração testemunha: esta alma buscou a Deus. Esta alma não se fechou completamente. Mas ele também advertia que há almas que chegam quase sozinhas. Poucas orações, pouca vida interior, pouca amizade com Deus. Essas almas não são condenadas por não terem rezado palavras, mas por não terem deixado a oração mudar seu coração. Rezaram com os lábios, mas não com a vida. E quando veem suas próprias orações vazias, sentem uma dor profunda, não como castigo, mas como consciência tardia. Padre Pio dizia que muitas pessoas se surpreenderão ao descobrir que suas orações tiveram mais peso do que imaginavam. Uma oração feita na infância, um terço esquecido, uma confissão acompanhada de arrependimento verdadeiro. Tudo isso permanece guardado diante de Deus, como sementes que só florescem plenamente na eternidade. Ele também ensinava que as orações feitas pelos outros por nós, missas, terços, súplicas de familiares, se unem às nossas próprias orações. Por isso, insistia tanto para que se rezasse pelos mortos, porque as orações continuam agindo depois que a pessoa já não pode mais rezar por si mesma. Segundo o Padre Pio, há almas no purgatório que são sustentadas quase exclusivamente pelas orações que fizeram em vida e pelas que recebem da terra. Essas orações se tornam como pontes entre o tempo e a eternidade. O santo alertava: não existe oração inútil, existe oração viva e oração vazia. A oração viva nasce da humildade, do reconhecimento do pecado, da confiança em Deus. A oração vazia nasce do hábito sem amor, da repetição sem consciência, do medo sem conversão. E então, Padre Pio dizia algo que mudava tudo. Na hora da morte, suas orações mostrarão quem você realmente foi. Não diante dos homens, mas diante de Deus. A alma verá se rezou para fugir do inferno ou se rezou para amar o céu. Essa verdade transforma a vida presente, porque cada oração de hoje é parte do julgamento de amanhã. Cada Ave Maria é um fio tecido na eternidade. Cada silêncio diante de Deus é um passo em direção à luz ou à escuridão. Por isso, Padre Pio pedia que seus filhos espirituais rezassem com verdade, mesmo que fosse pouco, porque a oração não é um número, é um encontro. E esse encontro será lembrado quando o tempo acabar. Padre Pio não transmitiu essas revelações para causar medo, mas para despertar as almas enquanto ainda há tempo. Ele dizia que a vida inteira é uma preparação silenciosa para o encontro final com Deus. E a oração é a linguagem que a alma aprende para esse encontro. Segundo ele, muitos só compreendem o valor da oração quando já não podem mais rezar. Quando a alma se vê diante da eternidade, entende que cada momento de oração foi um diálogo real com o céu. Não uma repetição vazia, mas um registro vivo diante de Deus. Padre Pio afirmava que
No instante da morte, a alma percebe com clareza assustadora tudo o que negligenciou, às vezes em que poderia ter rezado e escolheu o barulho do mundo, às vezes em que Deus chamou e foi ignorado. Nesse momento, a ausência de oração se torna um silêncio pesado. Mas, para aqueles que cultivaram a vida interior, mesmo com fraquezas, acontece algo consolador. As orações retornam como amigas antigas. Elas cercam a alma como luzes no caminho escuro. O que parecia pequeno na terra torna-se grande no céu. Ele dizia que muitos se surpreenderão ao ver que uma simples Ave Maria, rezada com fé, valeu mais do que longos discursos religiosos sem conversão. Porque Deus não pesa palavras, pesa o coração. Padre Pio alertava que não basta rezar muito, é preciso rezar de verdade. A oração que não muda a vida torna-se estéril. Mas a oração que nasce da dor, do arrependimento e da confiança em Deus, torna-se força eterna. Por isso, ele insistia tanto na confissão, na Eucaristia e no Rosário, não como ritos vazios, mas como caminhos para que a oração se tornasse viva. Ele dizia: rezem como quem conversa com Deus, não como quem repete fórmulas. E deixava um aviso profundo. No dia em que seus olhos se fecharem para este mundo, suas orações abrirão ou fecharão as portas da eternidade. A oração não é apenas para hoje, ela é para o último dia. Ela é a única coisa que atravessa a morte junto com a alma. Dinheiro fica, fama fica, problemas ficam, mas as orações sobem com a alma como testemunhas do que ela foi. Padre Pio via nisso uma grande misericórdia, porque mesmo uma vida marcada por erros pode ser transformada se houver oração sincera. Deus não procura almas perfeitas, mas almas que se voltam para Ele. Essa revelação deixa uma pergunta que ninguém pode evitar. Como estarão minhas orações quando eu morrer? Serão luz que me acompanhará, ou silêncio que me acusará? Talvez hoje seja o momento de mudar a forma de rezar. Talvez seja o momento de falar menos e amar mais diante de Deus. Talvez seja o momento de entender que cada oração é uma semente plantada na eternidade. Padre Pio viu isso e nos deixou este aviso para que não desperdicemos o tempo que ainda temos. Porque no fim, quando tudo se calar, só a oração continuará falando por nós. São Padre Pio, rogai por nós.